Olá pessoal, mais um vídeo sobre projeção astral, tá? No vídeo passado, o Projeção Astral 13, e vai estar o link aqui embaixo, né? Eu falei sobre as minhas experiências fora do corpo, pedacinho, tá gente? Foi bastante coisa. Falando dos elementais naturais, né? Dos seres da terra, os seres da água, do ar, dos elementais do fogo, que é mais difícil, né? Conheci vários seres, compactuo às vezes ou não de alguns nomes, né? Eu tenho desenhos, que eu já disse que eu vou tentar fazer uma publicação deles. Alguns estão sem cor, outros estão já coloridos, mas um está em papel assim, papel assado. Eu tenho que fazer uma uniformização disso e tentar ver como é que eu faço essa publicação. Tá? E hoje, então, nós vamos falar de algumas experiências extrafísicas não muito positivas, tá? Isso tem motivos e razões, explicações, e como que eu aprendi a defesa psíquica ou uma defesa extrafísica para, vamos dizer, como o pessoal fala, não dar ruim, né? Para a gente poder sair daquela situação e até conhecer que isso é possível, tá? Então, algumas experiências, né? Eu vou contar umas 2 ou 3. Numa experiência, eu saí do corpo, tá? Normalmente, e fui imediatamente levada por mentores, que eu nunca saio passeando sozinha, raramente. Se eu fosse passear, você já sabe para onde que eu iria, né? Eu iria tentar entrar numa biblioteca ou mesmo no museu para ver as coisas. Então, geralmente eu sou acompanhada, talvez para aprender algo, ainda que fosse num lugar mais denso. Então, tratava-se de um resgate, tá? O ambiente estava muito escuro. É como se fosse uma noite sem lua, uma noite de lua nova, num lugar não na natureza, né? Como fosse assim, como fosse um beco, né? Um lugar sombrio ou um porto meio abandonado, um lugar já não tinha um cheiro bom. E nós estávamos caminhando e eu percebia que à medida que eu ia andando, parecia ruelas, beco assim, alguns seres se afastavam, porque era como se eu tivesse, sabe, um chapéu de mina, mas eu não tinha. Mas é a luz que a gente já emana, os mentores, para ir clareando o ambiente. O ambiente era todo escuro, para trás de nós ficava escuro, como se fosse um farol leve, ou uma velinha de procissão, né? Mas algo iluminava e alguns seres, ao receber aquela luminosidade, eles reagiam ou para fugir, sair, virar, ou alguns vinham para cima, mas não conseguiam ultrapassar. É como se tivesse, eu não cheguei a ver, mas a sensação que eu tinha é que havia uma certa proteção, como se fosse a luz quase fisicamente criando um espaço mesmo empurrando. E nós estávamos indo, eu já não sabia mais, mas na confiança de quem estava me levando, que falava alguma coisa, nós estamos indo resgatar uma pessoa, que tinha uma história de vício, morreu com uma história de vício, de álcool, muito intenso, e por causa do vício do álcool, várias coisas foram cometidas, como violência, abandonos, degradação da própria pessoa. E eu já estava ficando meio, ai meu Deus do céu, que horror, que isso, né? Porque não é que horror, que isso, para condenar a pessoa, mas sentindo uma dor como uma pessoa, um ser humano, que é como você, que estamos todos ligados mesmo, consegue se degradar tanto. Ao mesmo tempo que ela atingiu outras pessoas, mas ela também atingiu muito a ela mesma. E ela estava sendo trabalhada, não por mim, nem pelos meus mentores, a gente foi lá ajudar nesse resgate, mas também aprender. Parecia que ela queria se arrepender e ela meio que chorava bastante. Era uma mulher, um ser feminino. Ela chorava, ela estava
uma certa deformação no corpo em alguns lugares, talvez devido a essa prática física aqui degradatória, né? E num determinado momento eu sentia, né, uma compaixão intensa por aquela pessoa, acredito que não somente eu, e nós estávamos trazendo ela, né, envolvendo num círculo de luz para provavelmente, né, levarmos para um nível superior. Eu não sei como, porque até aquele momento eu não sabia como isso funcionava. Resgatando, veja, o resgate 1 a 1, mas há mentores e mentores, há seres e seres ajudando, né? E eu não acredito que eu seja tão importante, mas é importante eu saber. Por quê? Quando eu fico sabendo dessa situação, não é que eu vá ficar indo lá o tempo todo resgatar. Não, eu vou auxiliar aqui a pessoa a não morrer dessa maneira. Como? Tratando ela desde agora, desde já, conscientizando ela que essa fuga é negativa, que ela tem que ver as consequências, que isso, que aquilo. Então a gente trata aqui, a gente aprende como uma coisa acontece lá para saber e tratar aqui. Ajudar na limpeza energética, ajudar fazendo com passes, com terapias, com aconselhamento, tanto quanto possível, claro. Porque tem todo um contexto de livre escolha ali, né? Que foi o que levou ela àquele estado. Quando nós estávamos retirando essa pessoa desse lugar que era baixo, fétido, ruim, é como se fosse um beco dentro de um beco, alguns seres vieram atrás dela, puxando como se tivesse vínculos, e um certo ser que estava ali no núcleo foi afastando e limpando. Especificamente quando foi retirado um vínculo dela com um outro, ela mudou completamente. Ela se voltou contra nós, contra aquela luz, e disse: eu não quero mais, me deixe em paz, eu não quero mais. Aquilo começou mas foi muito forte, uma coisa assim que eu estava sentindo. Eu estava sentindo uma dor. Como ela pode preferir aquilo do que a luz? Como ela pode preferir, né, ficar na escuridão, naquele estado, ao amor que estava indo lá ampará-la, né, e tirá-la daquela situação? E ela começou, ela se encolheu, ela gritava, não, não quero mais, não, sai daqui, me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz. E ela foi indo para o fundo, e eu percebi que o nosso grupo ia se afastando, então não dava mais nem para atuar. E na medida que a gente começou a se afastar, começou a haver uma espécie de, como eu vou dizer, reação em volta, como se a gente sentisse: some, tipo, vaza, porque não queremos vocês aqui. Porque até então, pelo livre-arbítrio, o arrependimento daquela pessoa, estava sendo permitido aquele resgate, e de repente não, e tudo se voltou contra, e eu comecei a sentir um sufocamento, um mal-estar muito grande, além da dor. E se não fosse todo um ensinamento sobre defesa, como se defender nesse momento, como você se livra, né, dessa situação e consegue acender a luz, né? E eu voltei, no caso, para o corpo, né? Voltei, estava com um certo mal-estar ainda, imediatamente acendi um incenso, fiz uma respiração específica, criei um círculo de luz em volta de mim, e enquanto tudo não voltou a um estado normal, inclusive eu, porque eu vivi, eu não posso apagar isso da minha memória, era uma sensação, foi um aprendizado terrível, né? Porque, então há pessoas que não querem a luz, há pessoas que ainda querem ficar em determinadas situações. E quando a gente estranha que isso ocorre aqui, lembre que não ocorre só aqui, ocorre também no astral inferior.
Então, quando às vezes você quer falar com uma pessoa para ela parar de beber, primeiro que às vezes diz que não é nem alcoólatra. Depois ela não vai parar. Depois ela começa, às vezes não a começa. E tem um grupo em volta que endossa aquilo e que ela não quer largar. Então, eu comecei a perceber que lá é um reflexo mais intenso do que já fazemos aqui. Então, foi um aprendizado que eu considero negativo, que eu tive que fazer defesa. Eu estava acompanhada, mas foi pesado. Mas teve um segundo que foi mais pesado. Eu costumava acompanhar uma mentora minha. Ela gostava muito de resolver situações, principalmente libertar questões ligadas a magias, principalmente ligada a mulheres, né? Então ela estava sempre, vamos, tá bom. Eu ia fora do corpo, acompanhando ela. Vamos dizer que ela tinha um nível um pouco próximo do meu, não muito, né? Mas pelo fato dela ter mais tempo na realidade extrafísica, ela conhecia melhor essa outra realidade do que eu. Ela não tinha, vamos dizer, uma estatura tão mais alta, mas sabia mais do que eu nesse quesito. E eu estava indo para aprender, tá? E aí, em um determinado momento, ela estava vendo as situações, né? Trabalho aqui, desmanchando coisa ali, tudo energético, tá? Então aprendi a dissolver algumas magias, algumas coisas que é feita por mulheres ou contra mulheres, né? Ela sempre lidava com o feminino, muito intenso. E aí, num determinado momento, a gente foi indo, não sei exatamente onde a gente estava, mas me parecia como se fosse o final de um cemitério, tá? Bom, lá no Rio tem aqueles cemitérios bem compridos, chega lá no final, quase não tem tumba, quase não tem nada, é tipo o último cruzeiro que você vai passar lá, e tem uns lugares assim meio abandonados. Aqui também eu vi que, não sei se o terreno todo mas não fizeram as lápides, ou tem uma parte que não tem lápide para os mais pobres, que eu já acho absurdo isso, mas tem que pagar, né, para ter um mausoléu. Mas as pessoas que são enterradas, né, naquelas covas assim do chão, né, tem cemitério municipal, né, porque tem que pagar, e às vezes tem que pagar caro por essas coisas, né, a criatura já morreu, sobra para os vivos aqui. Por isso que eu acho que a cremação, inclusive, é muito mais eficiente, mais fácil, mais econômica, mais tudo, né? Enfim. Então nós fomos até lá e estávamos indo. E de repente ela falou, ela me dava às vezes alguns sustos, porque parecia não saber algumas coisas, tá? Não vou dizer que ela era a minha mentora, mas era um ser que eu fiz uma ligação durante um período para aprendizados nessas situações, tá? Uma guardiã, talvez, né? Que meus mentores, eles têm outros níveis, né? Eu já alcancei níveis bem mais altos, né? E eram simultâneos, tá? Então, você tem que ir num lugar mais inferior, vamos dizer assim, no sentido que não tem desenvolvimento, não tem civilização, você tem que ir com quem conhece, né? Para você aprender, para você ajudar. Da mesma maneira, quando você vai nos lugares superiores, também tem que ir com seres com nível superior que conhecem, né? Tanto aqui quanto lá. E aí, eu estava lá e chegou uma hora que ela falou assim: se esconde. Bom, quando ela falou se esconde, eu já comecei a ficar com um pouco de medo. Porque como assim se esconde? Né? Se esconde como, onde, por quê, né? E de repente é como se ela criasse assim uma pedra e ela se abaixou, eu me abaixei também, porque o local lembra muito quase a realidade física, ela é bem substancial. É por isso que eu digo que há densidades no astral inferior, tá? Você sente a pedra, você sente o cheiro, você sente a lama, a umidade, né? Apesar de todo o ambiente muito escuro, mas é aquele escuro que você ainda consegue ver. E aí, ela me mostrou uma cena. Então, era um ser medonho, é indescritível. Eu tenho dificuldade até hoje de descrever aquilo.
Ele não parecia humano, ele parecia meio bicho, né? Meio agachado, e tinha uns outros menores, e tinha um corpo no meio, era um corpo humano, tá? E este corpo estava sendo bebido, absorvido em sua energia, em sua luz. Aquilo foi, sabe, horrível. Acontece que não sei se foi ela ou eu, mas no que eu observei, sabe aquele impacto que eu não conseguia entender se era físico, se não era físico, o que era aquilo? Não era físico, não, se era humano, né? Se não era humano, o que era um bicho, não um bicho, sei lá, parecia um vampiro, alguma coisa assim. Era um ser que só desenhando eu não consigo nem descrever. As pernas ficavam agachadas, quase como uma espécie de gafanhoto, sem ser, mas tinha uma casca em volta, quase como se fosse um grande insetão, só que o rosto não era de inseto, tá? Ele não tinha cabelo, tinha uns negócios assim, como se fosse alguns fiapos, sei lá, mas é como se ele tivesse percebido a observação. Ele vira de repente e foi tudo muito rápido, tá? Eu vou descrever passo a passo, mas isso tudo aconteceu simultaneamente, tá? Ele olhou, o olhar dele não foi de surpresa, foi de maldade, um troço horroroso, como eu nunca vi aqui, como fosse uma maldade pura. Ele olhou como se não permito quem deu ordem, tipo assim, inadmissível que vocês estejam me revelando, né? Olhando o que eu estou fazendo, né? Porque eu interrompi todo aquele processo. Eu não, ela, né? Eu e ela, né? Interrompemos todo aquele processo. No que isso estava acontecendo, simultaneamente, um ser pega e tira aquele ser que estava ali, né? Ainda havia um ser ali, estava sendo, vamos dizer, vampirizado. Então, um ser de luz, não sei se um anjo, eu sei que teve uma luz que retira aquele ser dali e ele avança para cima de mim e dela, como represália, mas, sabe, mas uma coisa assim terrível, e aquelas coisinhas que estavam atrás dele, idem. E ela fala para mim assim, corre. Como assim corre? Né? Como? Corre, corre. Corre no astral? Corre como? E ela sumiu. E eu comecei a correr. O que eu fiz? Chamei o nome do meu mentor. A importância de você saber o nome do seu mentor é por causa disso. Tá? Então, no que eu acho que nem chamei, né? Eu pensei, né? Eu digo chamei, mas é aquele pensamento que veio, imediatamente eu também fui puxada e saí. Quando eu saí, é como se eu estivesse cavalgando, que o cavalo e o cachorro são animais que aparecem nessas esferas inferiores como animais que fazem um trajeto de resgate, de levar, né, de defender, de não deixar passar, né? Então eles são chamados animais tectônicos, né? Então eles transitam por essas situações, por esses... E não é o cavalo físico, claro, gente, né? É o arquétipo do cavalo, é o elemental do cavalo, tal. E aí me levou e depois dessa vez eu não parei no corpo, eu emendei numa outra situação para revisar e entender aquilo tudo que tinha acontecido, a importância de saber o nome da defesa e de não se meter onde não é chamado. Então, houve um baita puxão de orelha para mim, para ela, em geral, né? De quem acho que estava junto. E é por isso
que eu digo às pessoas também aqui. Não sai se metendo onde não é chamado. Às vezes você quer ajudar a pessoa, você percebe que ela está envolvida em alguma coisa, se ela não faz o movimento para te pedir, não se meta, você vai trazer para você fortemente aquela energia. E também quando eu estava fazendo o aprendizado, né, e eu correlacionei, né, de vidas passadas, quando eu comecei vidas passadas, até ter a noção dos registros acásticos, como funciona direitinho, não é essa brincadeira, limpa, lava, troca, sabe? Não é bem assim, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso para explicar passo a passo, né? Ponto por ponto, melhor, né? Não é passo a passo, ponto por ponto, né? Diz respeito, né, ao fato de quando você se mete, você pega parte daquilo. Vamos dizer, eu trabalho ali, sei lá, vampirismo, magia, não sei o que foi. Quer dizer, depois eu fiquei sabendo o que foi, mas eu não gosto de colocar isso em rede. Mas não se mete onde você não é chamado, nem para olhar, tá? E também quando você assume karma de outra pessoa. É possível karma no sentido de a parte negativa, o padrão negativo que aquela pessoa tem que conscientizar e tem que eliminar, dissolver, e você vai lá para ajudar e começa a interferir, você assume. Então vamos dizer, dar um exemplo, tá? Uma mãe tem que cuidar do seu filho. Aí ela não sabe. Aí vem uma amiga e quer ajudar. Ela assume parte daquela responsabilidade, ela tira um peso de uma pessoa e ela compactua. Se ela tem estatura para isso, estrutura e consciência e quer, tudo bem. Mas sem saber, inconscientemente, esta pessoa que assumiu parte, ela passa a criar um peso na vida dela e a vida dela pode dar para trás ou não caminhar para frente por causa disso. Aí vai ter gente que vai falar, Cristina, mas ela está fazendo um bem. Como assim? Aquele bem que ela está fazendo não está fazendo um bem. Ela pensa que está fazendo bem, mas aquela pessoa e aquela criança precisavam juntas passar por uma situação para aprendizaram, escolheram essas situações. E não só escolheram, mas como escolheram de outras vidas certas coisas que agora são responsáveis por limpar e você não tem que se meter. A pessoa não tem. Agora, também é que eu falo, é sempre uma livre escolha. Se você acha que você está fazendo bem, que você quer ajudar, depois você não reclama da sua vida enrolada ou de não ter acrescentado nada em você. Veja, no momento em que eu quis ter compaixão daquele ser, aquele ser não queria. Por isso houve um recuar. Então, às vezes você vai ajudar uma pessoa, aquela pessoa, ela precisa passar. E veja, às vezes você está alimentando um orgulho. E aquela pessoa quer ficar naquela situação porque ela está se vitimizando. Então, é muito difícil nós, em nossa inconsciência, ajudarmos. Ideologia não é consciência. Eu tenho uma ideia de bem, uma ideia de que eu sou boa, de que eu vou ajudar. A ajuda, primeiro, tem que ser reconhecida que eu preciso de ajuda. O ser precisa dizer, eu estou precisando de ajuda, por favor, me ajude. E de preferência que você esclareça que não é dar o pão. Eu posso dar o pão agora, mas eu tenho que ensinar esta pessoa a ganhar o pão. A fazer o pão, a ganhar o pão de cada dia, a sair daquela situação. Senão ela vai repetir e cada vez pegando mais e chega uma hora que ela fala assim, esta é a minha condição, essas pessoas têm que me ajudar. E aí entra o tal do tem que, a família tem que, a tia tem que, o vovó tem que, e não tem. E você, aquele que faz isso, que se submete, se escraviza tanto quanto a outra que está escravizando e também é escrava da sua própria ignorância
da sua própria carência que gerou a vitimização. Então, o ser humano é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. A gente não pode achar que com ideias simplistas a gente vai resolver, embora o caminho da espiritualidade da luz seja um caminho relativamente simples, porque ele tem como princípio a verdade, que provém da luz, que provém do amor, que provém da vida verdadeira, tá? E aí você alcança uma liberdade de ação através da consciência. Aí sim, as suas atitudes, o seu estar no mundo, aqui, fora daqui, é de triunfo, tá? Então eu preciso de determinados elementos, né, caminhando, mas eu começo com essa clareza, com essa luz, com essa verdade, tá bom? Então, a importância do contato consciente para você chamar em determinados momentos. Quando eu resgatei um espírito, eu não sabia quem ele era, né? Eu via o bombardeio de Bagdá, foi em 1991. Eu estava em Curitiba fazendo curso de musicoterapia. E houve um bombardeio e eu comecei a chorar ao ver aquela cena pela televisão. Muitas pessoas acharam, mas estava chorando com uma dor muito forte sentida. Não, porque era Bagdá, não tinha nenhuma ligação, não tenho ligação com o árabe, não tenho nenhuma ligação, né? Nem com um lado, nem com o outro. E eu até achei estranho aquilo, mas aquilo me doía no peito. Então, naquele dia, eu me recolhi e fui. Era um curso, né, de um mês inteiro. Então, tinha uma espécie de república, né? Eu fiquei. Então, num determinado andar, acho que era o segundo andar, todas as mulheres dormiam, o terceiro andar os homens e tal. E era colchonete numa grande sala, né? Maior do que essa aqui que eu tô, bem maior. Então, vários colchonetes, as mulheres dormiam ali, tinham seu banheiro, né? Separado dos homens. Então, era como se fosse uma república lá no centro de Curitiba, né? E eu fui me recolher mais cedo, não saí naquele dia para as conversas à noite, as trocas, inclusive tinha filmes e tal. Eu falei, não, vou me recolher, eu não me senti bem. E nisso que eu deitei, né, já era um pouco tarde, já havia algumas pessoas recolhidas, eu saí do corpo imediatamente. Quando eu saí do corpo, eu não tinha a mínima ideia de onde eu estava. Eu saí do corpo, eu fui levada. Provavelmente porque você não sai sozinho, você tem impressão. Mas eu não estava vendo meus mentores, eu só sentia uma presença atrás de mim que estava me guiando numa determinada direção. E de repente eu estava nos escombros de guerra. Acredito que era aquela guerra que estava se processando ali em Bagdá. E como tinha havido um bombardeio, havia muitas pessoas despedaçadas. E essas pessoas fisicamente que foram despedaçadas, massacradas, esmagadas por, né, desmoronamentos, elas estavam sendo resgatadas extrafisicamente em suas formas, que é tão impactante que é como se a forma astral se dividisse também. Claro que não é totalmente assim, mas é como se porque a pessoa ela morreu de repente, então ela ainda está muito identificada energia e matéria. Então é preciso haver um resgate imediato, né, para que se faça logo um processo. Então isso é rápido e eu estava ali nesse recolhimento dessas energias e eu só escutava vite, 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 vite e depois vim saber, né, é francês, alguém me falando em francês, não sei porquê, vite, 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 vite e acabou. Todos os seres, né, que tinham morrido naquele lugar já estavam indo, né, com seus mentores. Eu sei que eles estavam saindo e eu ali. E de repente eu me afastei, eu comecei a andar como se fosse assim, eu vou voltar para o corpo. Por onde? E eu fiquei, eu não vi o meu cordão, né? Então eu estava bem longe, né? Eu estava em Bagdá e na verdade meu corpo estava em Curitiba. E talvez por isso
quando eu tive essa consciência, eu fiquei um pouco assustada, né? E tudo que você sente é muito forte fora do corpo, você não tem um corpo para amenizar. E aí eu não tive dúvida. Eu gritei por Moria, que no momento foi o nome de Moria que me veio. Então, uma luz azul, assim, e tudo isso é muito rápido e imediato, né? Uma luz azul me resgata e eu desço lentamente no meu corpo, em Curitiba, né? Deitada. Eu sinto uma leveza ao entrar no corpo, que geralmente, durante um bom período, não foi tão suave, às vezes assim, entrar no corpo. Às vezes entrava pelo pé, às vezes entrava. Até eu controlar tudo isso, levou um certo tempo, tá? Às vezes eu caía como se eu estivesse tomando um tombo, né? Até eu ter a noção, sai pela direita, volta pela esquerda, ou sai pela direita e volta pela direita, tudo isso controlado, isso levou um tempo de aprendizado, tá? Mas geralmente era impactante, ou se eu estava fugindo de algo, eu entrava pelas pernas, não me pergunta por quê, mas é como se eu estivesse me pegando pelas pernas para entrar no corpo, tá? Mas dessa vez foi uma suavidade, né? E quando eu suavemente adentrei o meu corpo, eu abri os olhos ainda, né, naquela vibração de estar acoplando na realidade física, e eu olhei para cima, eu vi uma luz azul, que é um azul muito lindo, gente, é um azul assim, sei lá, um azul de fitalocianina brilhante, é um azul daquelas algas que ficam na beira do mar, que tem aquela luminosidade natural, piezoelétrica, é uma coisa assim, é um azul nesse sentido, mas ele se desfazia, mas havia como se fosse quase assim um despedir. Eu me senti tão bem, porque Moria me ouviu, Moria me trouxe, Moria me amparou, né, me ajudou, apesar de que foi vou dizer, intuitivo e, de certa forma, até inconsciente, porque eu jamais pensaria aqui, hoje, agora, de chamar um mestre ascenso para te resgatar em algum lugar, mas eu tinha muito contato, muita leitura do Mori o tempo todo, então foi um nome que me veio, mas é um mestre ascenso, não é um mestre qualquer. E eu fiquei super feliz e satisfeita. Esse fato, né, que eu poderia dizer que foi uma impressão minha, foi corroborado por uma colega, né, do curso, que estava uns tatames adiante lá, e ela disse que de madrugada, de repente, ela acordou e quando ela olhou, ela viu uma luz azul, e quando olhou, estava em cima de mim essa luz, que ela viu a luz e depois viu o dispersar da luz, e ela falou, nossa, você deve ter feito uma prática muito interessante, porque eles sabiam que eu ia fazer uma certa prática espiritual, porque tinha uma luz azul em cima de você, de madrugada. Eu vi essa luz indo para cima, para o céu. E ela achou bonita e ficou olhando essa luz. Então, quando ela me falou isso, ela me deu uma certeza até do que tinha ocorrido. E daí a importância da gente ter sempre um contato consciente com seres que você sabe efetivamente, mas não é só teoricamente também não, tá, gente? Né? Sabe? Jesus Cristo, né? Não sei o quê. Cuidado com quem você acessa. Estou chamando memória porque eu conversava com ele, eu eventualmente estava com ele, eu lia, estava lendo já a bibliografia dele, né? Aprendendo, sempre muito ligada a ele, muito inspirada por ele, e isso ocorreu. Mas eu não chamei, por exemplo, Saint Germain, não chamei Hilário, porque eu os conheço por teoria, por conhecimento, não os vi. O único mestre ascenso que eu digo que vi foi Moria. Mas vi uma série de seres de luz, feminino, masculino, aquele que me apareceu lá na minha casa e tal, o outro que se precipitou na porta da minha varanda, não sei o quê. São seres de luz. Agora, se chama A, B ou C, por isso que eu digo, essa questão da nomenclatura, se a pessoa não se apresenta, não diz eu sou fulano de tal, né, Paulo de não sei o quê, ou, né, ou Rowan, se não se apresenta, você não tem que enfiar um nome. Tá? É perigoso isso. Não é legal. Tá? Então, é importante
no mínimo, seus mentores aqui do lado. Então, para isso, tem práticas específicas antes de você começar a se projetar, né? Trabalhando o seu nivelamento, o seu contato, fazer contato com o mentor, criar um espaço onde você reconheça efetivamente seu mentor e ele apareça. Ele pode ser um mago? Pode. Ele pode ter uma aparência mais idosa. Isso não quer dizer que ele seja velho, isso quer dizer que ele tem uma sabedoria. E às vezes, se ele tem uma apresentação que a você lembra um mago, ele pode estar relacionado a essa faixa de magia. Que tipo de magia? Essa magia elemental ou uma magia teúrgica, etc. O que é magia? Manipulação de energias e de forças para um determinado fim. Tá? E o uso de meditações guiadas é muito importante e os sonhos binaurais. Quando eu estiver falando de meditação, eu vou dizer para vocês o que é bom, para que serve, e não é a meditação oriental, budista ou zen budista. Eu conheço, elas são ótimas, maravilhosas, mas para o Ocidente tem todo um processo, tá? Então, nós temos uma mente muito mais viciada em informações, em movimentos, em ruídos, de saber porquê, de investigação e tal. O Oriente já tem uma outra ideia disso. Ah, Cristina, mas a gente não pode nascer lá e cá? Sim, pode. Mas só que nesse momento você está aqui e às vezes você vem para cá 3, 4, 5 encarnações seguidas. Então há uma espécie de condicionamento também de a sua espiritualidade se expressar de uma determinada maneira. Você está experimentando isso. Gente, o tempo aqui é pequeno para você ter toda uma experiência que vale a pena. Às vezes você tem que vir 5 vezes, 10 vezes, vamos dizer, numa mesma configuração, não digo nem no mesmo lugar, mas, por exemplo, o Ocidente ele tem mais ou menos uma similaridade, né? Trocando às vezes, nasce na França, nasce na Inglaterra, nasce nos Estados Unidos, nasce no Brasil, né? Portugal e tal, faz um tour, vamos dizer assim, por essas civilizações, nações, né? Na verdade são nações que se assemelham em paradigma. Para você absorver, aprender, desconstruir o que tem que desconstruir e passar para um outro aprendizado, por exemplo. Ou de lá para cá, ou de cá para lá, ou fazendo depois uma síntese. Né? Eu sei da minha última encarnação como zen budista. Tá? Mas oriental, não. Eu nasci no Ocidente, fui para lá, fiz um processo, provavelmente porque eu já fiz e eu retomei alguma coisa porque foi necessário e esta também. Então, eu já estou fazendo uma síntese dentro do possível entre essas informações, essas inferências que vêm do Oriente com o Ocidente. Inclusive, através da filosofia, eu resgatei uma série de influências entre as duas filosofias e realidades, entre o Oriente e o Ocidente. Sócrates tinha isso. Pode-se dizer que Heráclito também. Pitágoras, alguns tinham já do Médio Oriente, do Oriente algumas coisas, e a gente vai ver Descartes tinha algumas coisas. Então havia comunicações, não tão rápida quanto a gente, não tão ligeiro, não tão efetivo, mas já havia. Então alguns já vieram já trazendo, e não é à toa que a pessoa se interessa em ir lá buscar e trazer. Isso é porque ela já tem alguma ligação. Porque quando é totalmente estranho, não dá. Ou com as civilizações indígenas, the First Nations, né? As primeiras nações que a gente costuma chamar de índios, né? Sem nenhum conteúdo pejorativo, por favor, né? Que são essas nações diversas da América Latina, do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, que também tem todo um conhecimento, uma sabedoria que é diferente desse paradigma que nós alimentamos e temos. Tá bom? Então, eu espero ter esclarecido algumas coisas, dado alguns exemplos, a importância da defesa aqui e fora daqui, que é um curso que já está quase saindo em setembro e vai estar pronto para vocês adquirirem e já começarem a treinar. Agora, gente, tem que treinar, tá? Tem que treinar aqui, tem que fazer mais de uma vez. Não é assim, li, já sei e pronto. Não.
ali, já sei, tem prática A, B, C, D, tem que fazer as práticas, aí já começo a usar aqui, ver como funciona, para poder usar depois fora daqui. Tá bom? Agradeço a atenção de todas, coloco de todos, né? E todos, todas, tudo. E coloca aí as questões nos comentários, que me ajuda bastante a esclarecer, tá? Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.